necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Memórias e Reflexões, que acontece sempre todo segundo sábado do mês, às 20 horas, sempre na companhia de César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e ex-presidente da UJO. Mas antes da gente trazer o César Perry aqui para a companhia de vocês, eu queria apresentar os programas da semana.
Amanhã, domingo, teremos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com o historiador Luciano Clay Filho. Na terça-feira, também às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, conversando com a filha do Hermínio, Ana Maria Chiarelli de Miranda. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, sobre livros, conversando com o documentarista e pesquisador Silvio Mariano. E na quinta-feira, sempre às 20 horas, todos os programas às 20 horas, teremos aqui o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, com a filha de Herculano, Dona Heloísa Pires. 4 programas semanais. O de Bezerra, o de Hermínio, a resenha literária e o de Herculano. Mas temos também os 4 programas mensais que acontecem aos sábados. No primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, às 20 horas, é este programa aqui, com César Perry, Memórias e Reflexões. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec Online, que traz aqui fontes primárias, documentos do início do Espiritismo, da época de Kardec, com letra de Kardec, dos médios de Kardec, um programa impressionante. E no quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo, articulista de Reformador e da revista O Consolador. É um programa que repercute o que sai na imprensa espírita do Brasil. Então, pessoal, eis aí 8 programas, 4 semanais, 4 mensais à disposição de vocês. Então, vou fazer a prece. Esses nossos programas, essa semana, estou abrindo isso, eu não abria para vocês saberem. Esses programas são gravados, não são na hora que vai ao ar, embora eu deixe o chat aberto para as pessoas comentarem, darem sua opinião, é importante o que estão vindo hoje de César Perry, podem comentar. Nosso canal faz 8 programas, né? 5 por semana. Pessoal, eu não tenho como fazer esses programas ao vivo, porque dia de terça, quarta e quinta são as noites que eu gravo os programas. Terça-feira eu gravo 2 programas por noite. Na quinta, outros 2 programas por noite. E na quarta-feira, 1. Então, eu não tenho como produzir tanto e fazer tudo ao vivo. Eu não fechava a conta, né? Então, está aí o motivo porque a gente não fica interagindo com o chat ao vivo. Olha, fulano está falando isso, e o programa é gravado. Agora, comentem. Não é? O conteúdo aqui é notável, que merece comentário de vocês, ok? Então, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de conversa com César Perry sobre as suas memórias, a sua autobiografia, mas também sobre os Faustos do movimento espírita no Brasil e no mundo, com a experiência de um dirigente da FEB, da USE, no passado. E, atualmente, divulgando a doutrina como nunca, sempre com muita seriedade e idealismo. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, vou colocar aqui para vocês o César Perry na nossa tela. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, eis aqui conosco o querido César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, e o autor dessa obra notável, Memórias e Reflexões pelos Caminhos da Vida. Em cima dessa obra, a gente está fazendo esse programa, extraindo do César Perry muito da memória do Espiritismo também. Agora, o César Perry aqui acrescenta até fatos da vida atual do movimento espírita brasileiro, usando a experiência do passado. Seu César Perry, boa noite. Como é que o senhor vai? Tudo bom, seu César? Boa noite, Bruno. Boa noite, internauta que acompanha o blog, né, do Bruno Tavares.
Estamos bem e sempre à disposição aí para o diálogo com você. Ô, seu César, hoje a gente vai trazer aqui o apoio que o senhor teve na sua atividade como espírita, do querido médium e tribuno Divaldo Franco. Mas o programa passado, seu César, a gente conversou sobre a influência do Chico Xavier na sua vida, não é? Sim. Pessoal, eu pedi ao César Perry, ele me enviou umas fotos do César Perry com Chico Xavier. E a gente vai mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela e vou pedir, seu César, para o senhor situar mais ou menos o ano, as pessoas que estão ali com vocês naquela foto. Vou compartilhar a tela aqui, um minutinho. Pronto, seu César Perry. Essa primeira foto, seu César, o senhor abraçado com o Chico. Quando foi isso? Quem são as pessoas aí? Então, essa foto ela foi feita em julho do ano de 1974, né? Lá na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, e nós temos aí do lado do Chico, atrás a minha tia Suzy, né? Esposa do Lorival Perry Chefali, que estava presente, foi ele que fez a foto, e mais ali no extremo da foto é a nossa genitora Bebé. Então, foi uma das visitas que fizemos ao Chico. Seu César Perry, o senhor era adepto da costeleta, seu César Perry, né? Naquela época eu usava, né? Aham. Ô, seu César, que foto linda essa aqui. Descreva para a Então, gente. essa foto foi feita na residência de Chico Xavier, em Uberaba, no ano de 1900 e início de 1977, e o Chico está entre eu, a Célia, minha esposa, eu estou segurando meu filho mais velho, Daniel, e a Célia está segurando o segundo filho, que é o Gustavo. Vou lhe fazer a pergunta. Os dois meninos hoje são espíritas, seu César? Sim, sim. O Daniel, inclusive, ele é muito ligado, né, a instituições espíritas lá de Brasília, né, a Sociedade Espírita Irmã Rosália. Olha aqui, seu César. Quem são, Essa foto, dona Célia? essa foto, ela foi feita em 1977, né, já na sede do Grupo Espírita da Prece, ao Chico, a Célia, nossa esposa, eu, ali é um dos guardas municipais que dava apoio ao Chico, e sentada a dona Zilda Batista, né, que era esposa do seu Iker Batista. Os dois colaboravam na administração do Grupo da Prece, e a dona Zilda tradicionalmente acompanhava as psicografias, mudando as páginas, né, à medida que o Chico psicografava. E aqui, meu amigo, onde foi? Essa foto foi feita, né, numa reunião do Grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba, no ano de 1987, e nós estamos dialogando com o Chico, né, na medida que ele autografava e conversava com as pessoas da fila, e ao nosso lado a nossa esposa Célia. Aqui é o Essa mesmo. foto é da mesma época, né, num outro dia, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. E ali tem aquela lembrança, né? O silêncio é uma prece. Muita casa espírita ainda tem essa frase, né, seu César? Sim. Meu amigo, e para encerrar essa foto aqui, o senhor e dona Célia? Essa foto foi feita numa das visitas de Chico Xavier ao Centro Espírita União, em São Paulo, onde ele tradicionalmente comparecia no mês de outubro, né? É outubro do ano de 1991,
nós estamos com a nossa esposa Célia e ao lado do Chico a dona Yolanda César, né? Que foi genitora daquele espírito jovem, né? Augusto César, autor de várias cartas familiares e de livros pela psicografia do Chico. Bem, pessoal, tá aí as fotos com Chico Xavier, voltando aqui. Seu César, me permita só mais uma pergunta sobre o Chico Xavier. César Perry tem muita saudade dessa época, desse contato com Chico? Sim, foram momentos aí de muita alegria, eu diria um grande privilégio, né? No início dos anos 1970, até os anos 1990, quando nós o visitamos em São Paulo, principalmente em Uberaba, Comunhão Espírita Cristã, Grupo Espírita da Prece, quando ele ainda gozava, né, de saúde, né? E ele pôde dialogar, caminhamos juntos algumas vezes, então foram momentos assim muito felizes. Seu César, aí vamos para o apoio que o senhor teve durante toda a sua jornada como espírita, durante a sua vida, né? O apoio de Divaldo Franco, que o senhor conheceu desde a adolescência e juventude. Mas vocês se conheceram em 1962, na concentração das Mocidades Espíritas do Brasil Central e do Estado de São Paulo, né? Como é que foi esse primeiro encontro, seu César? Então, essa concentração de mocidades, ela acontecia tradicionalmente na Páscoa, né? Anualmente, entre os estados de São Paulo, o antigo estado de Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, que na época, né, inicialmente era o Rio de Janeiro. Então, nós temos aí um rodízio de cidades. Em abril do ano de 1962, foi na nossa terra natal, Araçatuba. Então, nós assistimos a uma palestra pública do Divaldo, no Cine Bandeirantes, né, da cidade, e num domingo pela manhã, ele foi visitar a instituição Nosso Lar, que foi fundada pelo nosso tio Rolandinho, pela nossa genitora Bebé, a médium Emília Santos, e que nós já participávamos ali. Aquela instituição, naquela oportunidade, tinha apenas 8 meses aliás, 7 meses de funcionamento. E o Divaldo foi visitar e nós conversamos, né, fomos apresentados. Na época, nós tínhamos apenas 14 anos de idade. Seu César, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu só posso fazer ao senhor, a pessoas que conheceram o Divaldo nessa época, né? O Divaldo bastante jovem, mas Divaldo já era aquele bom humor, aquela empatia, alegria, sempre foi assim, desde jovem. Ele sempre foi alegre, e naquela oportunidade, né, que ele tinha menos compromissos, vamos assim dizer, então ele tinha tempo para dialogar. Nós o levamos muitas vezes, conduzimos, né, em palestras na região de Araçatuba, hospedamos na residência da nossa genitora enquanto éramos solteiros, e depois na nossa residência, depois de casado com a Célia. Então, nós tivemos aí, nos anos 1960, 70 e 80, muitos contatos, intensos contatos, com o Divaldo Pereira Franco. Bom, seu César Perry, nesse evento da concentração das Mocidades Espíritas, quando o senhor conheceu o Divaldo, seu César Perry, o senhor é um estudioso do apóstolo Paulo. Eu queria trazer aqui um acontecimento, né? Está na história do cristianismo. O senhor se lembra da velha querela que houve entre Paulo e Tiago, que o apóstolo Pedro intercedeu, né? Houve reuniões na Casa do Caminho, em Antioquia. Então, Pedro pacificando. Eu vou usar a expressão, seu César, que na casa de Jesus também acontecem essas coisas, né? Nesse evento, que o senhor vai conhecer, Divaldo,
Infelizmente, foi divulgado um folheto acusatório ao Divaldo e que partiu daí o questionamento da pessoa de Divaldo e o distanciamento entre Divaldo e Chico Xavier. Eu queria, por favor, perguntar ao César Perry. Eu tenho a impressão, para mim, seu César, eu queria muito lhe ouvir, porque o senhor é uma pessoa ponderada, uma pessoa tranquila nas análises. Houve verdadeiramente esse distanciamento entre Divaldo e Chico? E me diga mais, depois houve uma reaproximação entre os dois? Bruno, vamos por etapa. Realmente, né, é, naquele evento, né, concentração de mocidades espíritas do Brasil Central e Estado de São Paulo, que acontecia em Araçatuba, na Páscoa, abril do ano de 1962, numa das noites, né, após a palestra do Divaldo, algumas pessoas estavam distribuindo panfletos na saída do cinema, após a palestra. Esse panfleto, ele era, na verdade, assinado, né, por pessoas ligadas a um grupo espírita da cidade de Garça, no estado de São Paulo, e fazia, sim, algumas acusações a Divaldo que ele estaria plagiando obras psicográficas de Chico Xavier. Nós não nos envolvemos, na época nós tínhamos 14 anos de idade, tomamos conhecimento, como muitas lideranças espíritas da época tomaram conhecimento, e depois nós viemos a saber que esse folheto estava vinculado não apenas a esse grupo, né, ou alguma liderança ali na época da cidade de Garça, mas também alguns espíritas de Uberlândia e de Uberaba. Então, isso provocou, sim, um distanciamento entre Divaldo Pereira Franco e Chico Xavier. Com o passar do tempo e mudando um pouquinho, né, a presença de algumas lideranças próximas ao Chico, nós acompanhamos de perto já nessa etapa, porque era a etapa que nós hospedávamos o Divaldo em nossa residência em Araçatuba, na época, e era a época que também nós visitávamos com frequência Chico Xavier, lá na Comunhão Espírita Cristã, e depois, mais precisamente, no Grupo Espírita da Prece. E o Divaldo, em alguns momentos, né, dizia: César, quando você encontrar o Chico, leva o nosso abraço. E o Chico, evidentemente, que já no Grupo Espírita da Prece, né, nos anos 1970, tinha conhecimento da nossa amizade, do nosso contato com o Divaldo. E, em várias circunstâncias, ele retransmitia o abraço. Então, isso foi um fato real, mas aconteceu que uma amiga de Chico e amiga de Divaldo, dona Altiva Noronha, que era viúva de um grande líder do movimento espírita de Uberaba, frequentadora do Grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba, e amiga, né, também de Divaldo, ela intermediou muitas informações entre ambos, e culminando, inclusive, com a possibilidade agora de uma visita de Divaldo a Chico Xavier no Grupo Espírita da Prece. Nós fomos avisados, né, pelo Divaldo, né, dessa ocorrência, e comparecemos. Então, foi uma reunião marcante. Nós registramos isso no nosso livro, inclusive, que nós escrevemos Chico Xavier, o Homem, a Obra, as Repercussões, e que naquela reunião pública do Grupo Espírita da Prece, dia 14 de fevereiro do ano de 1978, então 16 anos após aquele episódio da distribuição do panfleto, né, num evento de uma Combesp. Então, o Divaldo compareceu, Chico convidou para sentar-se à mesa, e o Chico, no final
pediu para ele falar, fazer uma preleção, como outros convidados também fizeram. Divaldo fez uma abordagem muito interessante, de acordo com a página do Livro dos Espíritos, né, que estava em estudo naquela noite, e no final o Chico psicografou mensagens de Emmanuel e de outros espíritos, como ele normalmente faz, alusivas ao tema da reunião. E o Divaldo, naquela oportunidade, ali, né, no dia 14 de fevereiro de 1978, no Grupo Espírita da Prece, ele psicografou uma mensagem a nós dirigida, a eu e a Célia e familiares, né, assinada pelo nosso tio Lorival Perry Chefalim, né, que era desencarnado e que havia visitado o Chico Xavier 4 anos antes, né, que até apareceu numa foto aí, foi focalizado. E depois disso, o Divaldo compareceu diversas vezes, né, em eventos lá em Uberaba. Agora, um fato marcante que nós registramos naquele nosso livro sobre Chico Xavier é que no dia 5 de novembro do ano de 1980, Divaldo Pereira Franco compareceu em Uberaba para receber o título de cidadão uberabense. E nós comparecemos também, né, com a Célia, nossa genitora, e algumas amigas. E naquele momento, o Chico compareceu também. Sentou-se à mesa, né? E nós temos fotos, inclusive, do Chico e o Divaldo, na oportunidade em que o Divaldo recebeu o título de cidadão uberabense em 1980, lá em Uberaba. Então, são esses, em resumo, né? É isso que a gente poderia trazer para você. Muito obrigado, seu César. Eu não sabia o título que o Divaldo foi receber em Uberaba, da presença do Chico Xavier na mesa. Isso é de importância histórica, né, para a memória do movimento espírita brasileiro. Impressionante. Meu amigo, mas vamos lá. O Divaldo vai palestrar no ano de 1965 no Centro Espírita Bezerra de Menezes. O senhor vai, e dali, com sua mãe, Dona Bebé, e seu tio Rolandinho, vocês vão acompanhar a palestra de Divaldo na cidade de Lins, em São Paulo. Mas me diga uma coisa, essa palestra no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Divaldo palestrou exatamente no dia do aniversário do César Pérez de Carvalho, 21 de maio de 1965. Exatamente, Bruno. Esse foi, inclusive, o nosso terceiro encontro com o Divaldo, presencial, né? Com o Divaldo Franco, porque desde aquele primeiro encontro de 1962, nós já trocávamos correspondência. Nós estivemos também junto com o Divaldo no mês de abril do ano de 1965, num grande evento nacional que aconteceu em Marília, né? A primeira confraternização de mocidades e juventudes espíritas do Brasil. E depois, um mês depois, ele compareceu em Araçatuba, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, e era o dia do nosso aniversário, sim. Para nós foi um presente de aniversário naquela época. Assistimos a palestra e no dia seguinte fomos assisti-lo numa cidade próxima, que é a cidade de Lins. Seu César, isso aí em 1965, né? Esse seu aniversário, o senhor completou quantos anos aí? 17. 17, né? 2 anos depois, o jovem César Perry, com 19 anos de idade, né? Então, vai ser selecionado no concurso de oratória e vai fazer uma saudação na conferência do Divaldo, e é aí onde o senhor vai adquirir a primeira obra de Divaldo, né? Messe de Amor. Então, como é que foi essa primeira saudação do jovem César Perry aos 19 anos no evento com Divaldo? Naquela época, né, as confraternizações e em alguns momentos chamados de concentração de mocidades espíritas, tinha uma ativa, uma intensa participação dos jovens, né?
E naquela época também havia concurso de oratória e concurso de trabalhos escritos. E nesse evento, que foi a primeira CONGESP, né, a primeira Confraternização de Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo, promovida pela USE, né, na cidade de Ribeirão Preto, nós ganhamos duas premiações. Um trabalho escrito na área científica, que nós escrevemos sobre reencarnação, e também num concurso de oratória que tinha modalidade oratória e de expositor. E nós fomos selecionados na modalidade expositor. E aí havia uma mesa, né, para a palestra de encerramento do Divaldo, que foi num ginásio de esportes, e a tradição era convidar o premiado para fazer uma saudação. Então, nós estivemos presentes junto à mesa, há fotos nossas, né, ali com dirigentes da USE e o Divaldo como expositor, e fizemos uma saudação rápida em público, né, de acordo com a tradição da época. E adquirimos, sim, o primeiro livro psicografado por Divaldo, que era o livro Messe de Amor, né? Esse livro Messe de Amor foi lançado em 1964 e foi editado pela editora Sabedoria, do Rio de Janeiro. Então, nós adquirimos o livro e tivemos o cuidado, né, de coletar várias assinaturas, autógrafos, dedicatórias de pessoas presentes, inclusive aqui a assinatura do próprio Divaldo Pereira Franco, né, ao lado da nossa. Então, foi um fato bastante significativo para nós, aquele de abril de 1967. Ô, seu César, mais de uma vez aqui, nas nossas conversas, o senhor me disse que foi uma criança tímida e um adolescente tímido também, não é? Nessa primeira vez aí, não ficou algo nervoso, não, de fazer aquela saudação? Não, nós já tínhamos quebrado o gelo dessa timidez de falar em público. Eu vou dizer por quê. Duas razões. Nós tivemos uma excelente professora de português no antigo curso ginasial e ela treinava os alunos para escrever e para falar. Então, com ela, nós quebramos a timidez e recebemos primeiras orientações para falar em público. Ao mesmo tempo, em 1964, lá na instituição Nosso Lar, nós já começamos com aulas, as chamadas aulas de moral cristã, né, dirigida a crianças, falando para crianças, e depois, em seguida, falando em público na instituição Nosso Lar sobre o Livro dos Espíritos. Nós já tínhamos feito palestras, né, em Araçatuba também, nós já até focalizamos aí aquela em 1966, né, quando a Célia compareceu e a nossa esposa e nós a vimos pela primeira vez, e então nós já estávamos quebrando o gelo de falar em público. Seu César, eu entrevistei Divaldo e eu tremi do início ao fim da entrevista. Primeira vez que eu entrevistei o senhor, fiquei nervoso também, viu? Seu César, meu amigo, veja bem, em 1970, o senhor já mantinha uma correspondência grande com Divaldo e ele lhe enviava mensagens impressas, né, da Mansão do Caminho, que eram psicografias dos espíritos. Seu César, isso tinha um valor que hoje as pessoas não podem dar, mas era a época que não havia internet, não havia sites, então tinha uma importância significativa, né? Essas mensagens impressas à época. Sem dúvida. E essas mensagens eram distribuídas nas portas, né, dos centros espíritas, à medida que as pessoas iam chegando e recebendo a mensagem. Então, nós recebíamos do Divaldo, né, desde os anos 1960, recebíamos essas mensagens que eram impressas muitas vezes por um grupo espírita, que nós tivemos muito contato também de Ponta Grossa, do Paraná, amigos também de Divaldo. E anos depois nós estávamos recebendo também as do Chico, né?
Então, era uma tarefa que a gente tinha de redistribuir essas mensagens. Bom, aí, a partir de 1972, o César Pérez de Carvalho é quem vai organizar o roteiro de Divaldo quando ele vinha à sua região de Araçatuba, não é? Seu César, esse roteiro, tanto porque o senhor já era amigo de Divaldo, mas à época o senhor também era o dirigente da USE local, não é? E não era só o roteiro de palestras, mas também a presença de Divaldo das entrevistas, rádio, jornal, é isso mesmo? Isso mesmo. E sempre nós programávamos, junto com palestras de Divaldo em Araçatuba e região, uma entrevista de Divaldo pública, onde nós convidávamos dirigentes e frequentadores dos diversos centros espíritas. Inclusive, na época, nós já colaborávamos nos jornais da cidade de Araçatuba, com colunas espíritas, semanalmente. Então, nós escrevíamos, né, sintetizando a palestra, sintetizando as entrevistas, também publicadas nos jornais da cidade, e dávamos a notícia para o jornal O Clarim, né, de Matão, para o Anuário Espírita, lá do ID de Araras. Seu César, aí veja bem, essas entrevistas, o César Pérez depois transformava em textos para a Revista Internacional de Espiritismo, para o Jornal Unificação, Anuário Espírita e Presença Espírita. E a Presença Espírita é essa revista que existe até hoje, de Divaldo. O senhor transformava isso e colocava nos órgãos de divulgação, não é? Sim. Então, graças a essas publicações na época, né, feitas à época, nós temos as cópias, as publicações, é que foi possível, né, nós reunimos documentação e sintetizarmos essas informações que nós temos soltado em livros, inclusive nesse livro, né, que você está seguindo, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Pronto, seu César Pérez, eu vou pedir permissão ao senhor agora. Nesse segundo momento, eu vou compartilhar a tela, pessoal, porque a gente vai ver as fotos de César Pérez de Carvalho, desta feita agora com Divaldo, algumas fotografias. Pronto, pessoal, seu César, essa primeira fotografia aí, Divaldo de branco, quando foi isso, seu César? Essa foto é de 1977, lá em Araçatuba, né? Nós estávamos acompanhando, como a gente fazia sempre, o Divaldo nas suas atividades públicas em Araçatuba, e ele autografando, fazendo dedicatória para as filas, né? Nós temos, na verdade, um arsenal, né, de fotos dos nossos álbuns familiares, das continuadas visitas, né, que Divaldo fez a Araçatuba e outras que nós fizemos a ele em outras cidades. E essa aqui é numa residência, seu César? Sim, essa residência da nossa genitora, essa foto é do ano de 1964, e que aparece, inclusive, o Divaldo psicografando, né? E nós estamos acompanhando ali as páginas. E lá na porta-retrato da nossa genitora, aparece a foto minha e da Célia do casamento, né? E depois de uma irmã e outras fotos familiares. O Divaldo, como ele ficava vários dias em Araçatuba, ele participava muitas vezes de um momento de uma prece em família com alguns convidados, e em algumas vezes ele psicografava. É o caso aí. E nós temos várias mensagens que ele psicografou, de autoria de um tio nosso, Lorival Perrechefali, que tem inclusive o apelido de Lolo, né? E nós depois reunimos essas mensagens de Divaldo com textos nossos, né? E foram publicados nesse livro Em Louvor à Vida, né?
que nós organizamos, com textos psicográficos de Divaldo, assinado pelo nosso tio Lorival, e comentários nossos, livro esse que é editado até hoje pela Leal, né? A editora da Mansão do Caminho. Essa foto aqui já foi na FEB ou na USE, seu César? Onde foi? Nós temos muitas fotos do Divaldo, tanto na USE, né, quando ele compareceu em eventos a nosso convite, no período em que estavam como presidente da USE, e depois na FEB, várias fotos também, né? Mas essa foto especificamente, ela aconteceu num congresso estadual de espiritismo promovido pela USE, não é? No ano de 2017. Então, é uma foto relativamente recente. Aqui em algum evento do governo, a bandeira de São Paulo. Sim, essa foto foi feita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no ano de 2018, quando o Divaldo recebeu uma homenagem e foi convidado, então, para receber uma homenagem e proferir uma palestra em plenário, né, com convidados, deputados e convidados gerais. E nós comparecemos, já estávamos residindo em São Paulo. Essa foto, então, registra esse momento com ele na Assembleia Legislativa de São Paulo. Pronto, meus queridos irmãos. Então, são momentos inesquecíveis. Eu não vou perguntar se a saudade de Divaldo é tão grande como a de Chico, eu já sei a resposta, mas só que Divaldo, essa amizade perdura até os dias de hoje. O senhor está sempre em comunicação com Divaldo? Sim, por e-mail agora, né? Nós temos tido contato com o Divaldo, inclusive nós não podemos deixar de registrar que no ano de 2021 ele fez 2 gravações significativas para nós. Uma para o lançamento desse livro, né, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, e a outra, a pedido nosso, quando estava sendo comemorados 50 anos do Grupo Espírita Casa do Caminho de São Paulo, onde nós colaboramos. A nosso pedido, ele também fez uma gravação em homenagem ao cinquentenário dessa instituição da cidade de São Paulo. E várias comunicações via e-mail. Esse ano mesmo, né, 2023, ele nos encaminhou e-mails por ocasião das comemorações, inclusive, do 140 anos de nascimento de Benedita Fernandes, né? E também uma outra, onde nós estávamos comemorando 10 anos da Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes, que é um canal, né, dirigido pelo Cirlei Nogueira, lá de Araçatuba. Nos 2 e-mails, ele até se justifica, dizendo que ele não podia gravar, numa delas ele estava com Covid, né? E numa outra ele estava liberado da Covid, mas com algumas consequências da própria enfermidade, com várias limitações de saúde e com dificuldades até na época de falar, de se expressar em público. Então, nós mantemos esses contatos com Divaldo Pereira Franco. Bom, aí, seu César, Divaldo não é nada do que algumas pessoas às vezes dizem, né? O César Perry é um dirigente do movimento espírita brasileiro, foi durante décadas presidente da FEB da USP, mas não só isso, né? Une o senhor ao Divaldo uma amizade lá atrás, quando o senhor era um garoto, né? Seu César, eu não sou das relações de Divaldo. O ano passado, quando minha mãe adoeceu, eu tenho um e-mail dele por causa da entrevista, eu pedi para ele fazer orações, ele respondeu: caro Bruno, diga a dona Eva que estou em orações a doutor Bezerra de Menezes por sua franca recuperação. Somente isso, mas a delicadeza que Divaldo tem com todos que o procuram, né? Divaldo é uma luz já na vida do movimento espírita brasileiro. Seu César,
nesse momento que a gente está se encaminhando para o fim, eu queria perguntar ao César Perry uma pergunta com um componente doutrinário, não é? O Divaldo tem aquela pleiade de espíritos que se comunicam pelas suas faculdades medianímicas, não é? Seu César, uma análise rápida, não é? Um voo rasante, eu queria que o senhor falasse da importância da obra de 4 espíritos que se comunicam por Divaldo, né? Joana de Ângeles, seu César Pérez, como é que o senhor vê o valor da obra de Joana de Ângeles? Veja bem, nós acompanhamos, né, os lançamentos dos primeiros livros, né, assinados por Joana de Ângeles e psicografados por Divaldo Pereira Franco. E apreciamos muito aquelas obras iniciais, e inclusive, né, depois em diálogo com o Divaldo, ele nos autorizou e nós fizemos um tipo de uma coletânea de frases em forma de dicionário, seguindo um abecedário, né, de obras iniciais da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, foi nessa circunstância, inclusive, que, com o apoio e a participação de Divaldo Pereira Franco, nós publicamos, né, no ano de 1978, pela editora Leal, esses 2 volumes, Repositório de Sabedoria, né, 2 volumes, seguindo o abecedário, com conceitos, né, tirados de diversas obras de Joana de Ângeles. Isso foi também um fato muito significativo para nós. Acompanhamos também aqueles primeiros livros do Manuel Filomeno de Miranda, falando da realidade, né, do mundo espiritual e dando outras informações, o que também foi bastante útil para nós. Seu César, Joana de Ângeles, e qual o valor, na sua análise, da obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, não é? Que, em parte, lembra muito, segue a linha do André Luiz através do Chico Xavier, e é muito importante nos trabalhos de desobsessão, não é? Qual o valor da obra literária do Manuel Filomeno de Miranda, Espírito? Veja, nós estivemos muito vinculados, né, durante uma etapa da nossa trajetória espírita, com cursos de orientação sobre a prática mediúnica, né? E lá em Araçatuba, e depois em São Paulo, no período que estavam como presidência da USP. Então, naqueles períodos, nós usamos, né, aqueles livros iniciais de Manuel Filomeno de Miranda, e que nós consideramos muito significativos, né, também pelas informações das relações, né, entre a realidade do mundo incorpóreo espiritual e o nosso encarnados, né, das suas relações. Então, nós utilizamos muito naqueles estudos, naquelas exposições, as obras de Manuel Filomeno Miranda, junto com outras obras da literatura espírita. Seu César Pérez, eu vou lhe perguntar, tenho certeza, né, que o trabalho desse espírito é muito importante, porque o César Pérez se dedica muito ao estudo do Evangelho, né? Eu acompanho seus estudos, né? O senhor sabe aquela obra que, para mim, é uma das obras mais lindas sobre Evangelho que já veio por via mediúnica, Primícias do Reino, né? Da Amélia Rodrigues. Paulo Estevão é o concurso, mas o livro Primícias do Reino é uma coisa impressionante. Mas não apenas essa obra, né? E valor para o César Pérez, na sua análise, a obra literária de Amélia Rodrigues, Espírito? Sem dúvida. Os comentários, né, evangélicos
feitos pelo espírito Amélia Rodrigues, trazem contribuições interessantes, né? Focalizando episódios, cenas, né? Relacionadas com a romagem de Jesus entre nós. E nós utilizamos, sim, né? Essa que você citou, e outros livros, né? Inclusive, Quando Voltar a Primavera, obras marcantes, né? De Amélia Rodrigues, numa maneira tão agradável que ela tem de fazer descrições de cenas e, e de conteúdos, né, relacionados com a vida de Jesus. Seu César, e para encerrar, lá atrás, uma das primeiras médios já se tornar uma notável no campo da mediunidade foi Dona Zilda Gama, seu César, a médio de Victor Hugo. Psicografava obras do Calvário ao Infinito, Redenção. Dona Zilda desencarna, vai ao plano espiritual e quem passa a psicografar o Victor Hugo é o querido Divaldo, né? Então, que valor tem a obra desse espírito autor do clássico Os Miseráveis, né? Victor Hugo, dentro da obra de Divaldo, como o senhor aprecia o Victor Hugo, seu César? Então, nós acompanhamos os momentos, os preparativos, eu diria, para o lançamento do livro marcante inicial, né, assinado pelo espírito Victor Hugo, pela psicografia de Chico Xavier, que foi esse livro aqui, Párias e Redenção. E, naquela época, nós já tínhamos uma intensa amizade com o Chico Chico. Xavier, não é Divaldo, não? Foi lapso meu. Divaldo. Então, nós acompanhamos, né, os preparativos para o lançamento desse livro, Párias e Redenção, do espírito Victor Hugo, assinado por ele e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Porque naquela época, né, nós já éramos muito amigos, tinha muita ligação com o Divaldo e também com lideranças espíritas da cidade do Rio de Janeiro, incluindo na época pessoas ligadas à FEB. Então nós sabíamos, né? Nós estamos falando do final dos anos 1972 e começo dos anos 1973. Então, nós sabíamos que os originais dos textos, né, psicografados pelo Divaldo, Párias e Redenção, estavam passando por minuciosa avaliação e checagem por parte de uma equipe da época da editora da FEB no Rio de Janeiro. A gente tinha conhecimento disso. Então, eu e a Célia, fizemos questão de comparecer no lançamento desse livro, que foi na época, sede da Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, no Rio de Janeiro, e que foi em junho do ano de 1973. Nós comparecemos, aí está a dedicatória, o autógrafo, né, de Divaldo Pereira Franco. Então, foi realmente um momento significativo. E seguindo-se outro. E o conteúdo desse livro, Párias e Redenção, que envolve cenas vinculadas à história, né, e desdobramentos da família Médici, né, lá da região de Florença, ali da Itália, também nos suscitava muito interesse. Então, foi marcante, né, a oportunidade de nós estarmos acompanhando e estarmos presentes depois no lançamento desse livro no Rio de Janeiro. Ô, seu César, aí o senhor me suscitou outra pergunta, né? Eu li tanto a obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, Victor Hugo em vida, como vi os filmes clássicos também. Seu César, Párias e Redenção é como se o Victor Hugo se debruçasse também pelo problema lá dos miseráveis, né? Problema social também. O senhor concorda com isso? É uma tônica um pouquinho diferente, né? A reencarnação. Porque ele envolve a questão da reencarnação de uma família que teve lá momentos de poder, né, econômico e político na Itália,
e depois, ao reencarnarem aqui no Brasil, né, na região do Vale do Paraíba, passam por situações de reparação, de regeneração, daí o título, né? Párias que se encontram em redenção. E à luz da reencarnação, qualquer problema, né, fica realmente, ganha uma importância muito maior do que a visão só da horizontalidade, né? Seu César, a pergunta derradeira, né? Uma amiga do Divaldo lá, uma querida amiga de Divaldo de muitos anos já, fez uma obra biográfica do Divaldo. Ela colocou o título assim, não é? O Paulo de Tarso de nossos dias, a Ana Maria Spranger. Guardadas as devidas proporções, claro, não dá para comparar o Divaldo com o Paulo de Tarso é, na inteireza das suas duas atividades e da época, a diferença de época. Mas, seu César, o Divaldo levou a palavra espírita para a Sorbonne e para a ONU. Existe espiritismo hoje na América do Sul, na América Central. O trabalho do Divaldo e do Raul Teixeira é impressionante nessas viagens, nesses périplos. Né? Então, o Divaldo, semelhantemente, guardadas as proporções, o Divaldo foi esse peregrino do Senhor nos dias modernos aqui na Terra, seu César. Eu conheço a Ana Maria Spranger, do Rio de Janeiro, né, que foi anfitriã do Divaldo muitas vezes no Rio de Janeiro, e você já relativizou, né, o título utilizado. Eu, pessoalmente, não gosto dessas comparações, porque são contextos, situações completamente diferentes. Mas, sem dúvida nenhuma, Divaldo exerceu um papel importante na difusão do espiritismo em vários países. Pessoalmente, nós estivemos também, em função de atividades do Conselho Espírita Internacional e da Federação Espírita Brasileira, presentes em vários eventos com o Divaldo aqui nas Américas, incluindo Estados Unidos, obviamente, e na Europa também. Então, nós testemunhamos, né, em muitas dessas circunstâncias, a palavra dele e junto a espíritas brasileiros, notoriamente, né, nesses países, e em alguns casos com a presença aí de muitos nativos, principalmente, eu diria, nos países aqui da América Latina. Então, ele tem, sem dúvida nenhuma, um grande mérito, né, na divulgação, expandindo, né, a divulgação do espiritismo pelo mundo afora, que se iniciou com uma primeira palestra em Buenos Aires, né, por volta do ano de 1967, e depois, no começo dos anos 1970, ele levando para a Europa e Estados Unidos. Bom, então, senhor César Perry, queria agradecer ao senhor. Eu acho que esse programa, como outros, tem um valor histórico pelo registro, não apenas do fato da época do distanciamento e reaproximação do Chico e do Divaldo, mas a presença do Chico Xavier, quando Divaldo recebeu o título de cidadão de Uberaba. Não é? O senhor fala coisas aí que o pessoal da sua geração, 20 anos a mais que eu, pode saber. Eu não sabia, em 1967, primeira palestra de Divaldo internacional foi na Argentina. Seu César ratificou aqui. Quer dizer, são memórias imprescindíveis para a gente compreender, né, a história do espiritismo no Brasil, através desses grandes expoentes, Chico, Divaldo. Né? Seu César, gratidão. Eu quero pedir, por favor, para o senhor fazer a prece final. Então, nós, para encerrar, eu gostaria de lembrar que, em consequência daquela reaproximação de Divaldo com Chico, em 1978, em Uberaba, ambos lançaram, no ano de 1983, esse livro, E o Amor Continua,
com psicografias conjuntas de Chico e de Divaldo, e que há uma apresentação de abril do ano de 1983 de Bezerra de Menezes pela psicografia do Chico e de Bezerra de Menezes também de 1983 pela psicografia de Divaldo. E a ideia e o amor continua, então é sugestivo aí para as nossas reflexões nos vários momentos da nossa vida. Então nós agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, a espiritualidade que nos acompanha através dessas transmissões promovidas, né, pelo blog do Bruno Tavares, e que a mensagem libertadora do Espiritismo possa ecoar na nossa intimidade, que possamos ter paz e termos confiança na espiritualidade. E que assim seja. Assim seja, bem, pessoal. Imperdível. Quem viu esse programa na noite de hoje, imperdível, será o programa do mês que vem, em setembro, na primavera, estaremos aqui com o César Perra. Eu quero dedicar esse programa a você, minha mãe, que mora aqui no meu coração, onde estiver no plano espiritual. Um beijo na alma, mamãe. Seu César Perra, antes de ir embora, me permita uma coisa, viu? O senhor se lembra de Rolando Boldrin, que apresentava aqueles programas sertanejos, né? Sim, assisti muitas vezes. O senhor, na sua juventude, lembrava muito Rolando Boldrin, viu? Obrigado.